Olá, filhos e irmãos, eu sou Pai Henrique de Ogum e este é o canal de Padilha. Não esquece de dar like no vídeo, pois é muito importante para que nós subirmos na plataforma do YouTube, para que as pessoas procurem, né, os determinados assuntos que nós trabalhamos e que nós sejamos ali uma das primeiras indicações, né? Isso é através das curtidas, né? Então os vídeos eles têm muito mais visualização do que curtidas, né? Quer dizer que há alguma coisa de errado, né? Também se puderem compartilhar, né, fazer parte aí da nossa campanha dos 4.000 inscritos, né, para que nós alcançamos aí esse objetivo, né, e assim a gente vai subindo aí um degrau na vida do YouTube, né, assim como todo mundo sobe um degrauzinho na sua evolução também, né. Caso você queira se inscrever, né, no canal, só clicar em se inscrever. Tem a opção também de ser membro para você ter acesso aos vídeos privados, né, que o YouTube monetiza alguns vídeos. Então, por exemplo, maratonar vídeos agora já não está sendo mais possível, né? Mas é que realmente houve essa grande mudança no YouTube, então nós temos que nos adaptar a isso, né? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube avise você quando nós lançarmos os vídeos novos. Temos vídeos programados aí todos os dias, um pela manhã e um pela noite. Vai se manter assim por muito tempo até surgir muitos e muitos assuntos e nós teremos que colocar mais de 2 vídeos por dia, né? Devido aí a o grande surgimento aí e aumento dos membros desse canal, né? Seja muito bem-vindo e no vídeo de hoje, a pedidos, nós vamos falar sobre os médiuns de Exu Tranca-Ruas, né? E aí é das falanges de Tranca-Ruas, de toda a sua linhagem, independente se é encruzilhada, se é da mata, enfim, qualquer linhagem, tá bom? Sendo Tranca-Ruas, ele é Tranca-Ruas, né? Vamos falar então um pouquinho da qualidade dos filhos dele, né? É mais comum que ele pegue médiuns homens, né? Mas acontece muito, inclusive eu já vi vários, assim, muitos mesmo, com médiuns mulheres, né? Inclusive como coroa, né? De pegar o Exu da cabeça e ninguém tira, né? Eu tô dizendo nesse sentido, não que trabalha com ele, né? Porque trabalhar não quer dizer que ele seja o dono da sua coroa, né? Como, por exemplo, eu também trabalho com Tranca-Ruas, mas ele não é o dono da minha coroa, né? Nós acreditamos dentro da Casa de Padilha, né? Através, logicamente, da Padilha, que nós temos uma entidade de coroa, né? Ou seja, um Exu ou uma pombogira, que é responsável, né? Por toda a nossa linha, né? Por toda a nossa vida nessa encarnação, tá? Então é ela ou ele que se designa a essa função. É assim que nós compreendemos. Porque por mais que você, se você observar como isso faz sentido, é aquela questão da essência, né? De entender a percepção de cada coisa para tentar compreender melhor todos esses contextos, né? Vamos pensar comigo uma coisinha rapidinho para a gente poder entender aí sobre isso. Por exemplo, se você sai de uma casa e você vai para outra casa, olha o que acontece. Presta atenção para você ver se nós não temos razão, né? Você muda de santo na outra casa, porque eles não aceitam você com aquilo. Aí você fala, mas então é por isso que nada deu certo, eu estava com o santo errado, né? Porque o santo, ele é designado a cada casa. Agora, entidade, você não muda assim da água para o vinho, você não muda assim dessa forma de uma transferência da casa para outra. Você muda o santo, ou seja, né? Então, né? E você não muda o espírito, porque é muito mais fácil você trocar de santo, né? É bem mais adequado às energias, né? Você se adapta mais rápido do que você trocar toda a sua linhagem de entidade. Porque se você, por exemplo, era filha de Yansan numa casa, de repente você é filha de Oxum na outra casa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então se fosse se você pensar
essencial. Dessa forma, você entende que existe uma entidade em específico que você nunca troca, né? E é essa dona da sua coroa. Mas isso com o tempo, né? Estudando, desenvolvendo, né? Aprendendo a ouvir eles, porque o que falta para os médiuns de hoje, justamente, é ouvir os seus guias. Ninguém consegue ouvir os guias, né? Aí eles querem culpar a espiritualidade, eles querem culpar os pais de santo, as mães de santos, eles querem culpar os próprios guias, né? Eles querem culpar Deus e o mundo, mas eles não assumem que eles não estudam para ouvir o guia deles. Vamos dar um exemplo. Se o guia fala em italiano, eu duvido que você foi estudar italiano porque o seu guia fala italiano. Não foi. Então já começa por aí uma questão de que você não vai ter uma conexão boa com ele. Se você tiver uma entidade que ela fala uma língua diferente, vai estudar essa língua. Porque com certeza é um caminho para você. Você vai entender outras coisas, você vai conhecer lugares, né? Faça um intercâmbio, vai. É da Itália, vai para a Itália. É da Espanha, vai para a Espanha. Entende? Se você fizer esse tipo de coisa, você tende a melhorar mais. Porque as pessoas, elas são preguiçosas, elas não querem estudar, né? Tem pessoas que ficam mandando mensagens para mim, para contar história, para perguntar, meu Deus, como é minha pombogira, que a minha pombogira é assim, assada. Eu não sei como é a sua pombogira e eu não tenho interesse em saber, né? Tudo o que nós passamos aqui é para que todos aprendam, para que todos se conectem com a sua pombogira. Se ela nunca falou no seu ouvido alguma coisa, é porque você tem que desenvolver, né? Então, por que ao invés de você ficar perguntando, pesquisando sobre isso, que você desenvolva a sua mediunidade, né? Porque não é assim que funcionam as coisas, entendeu? E aí eu vejo que as pessoas, os pais de santo, eles dão entidade para os outros, né? Sai dando. Até parece que é assim, né? É caridade. E eu vejo muito isso, entendeu? E, enfim, né? Se aparece no jogo alguma entidade, eu falo, aparece no jogo uma entidade tal. Se não aparece, eu não vou a fundo para saber, né? Porque não vale a pena, entende? É a mesma coisa que, por exemplo, a pessoa não quer nada com nada e ela alguma coisa vai ficar grudado nela. Vamos supor um segurança, né? O segurança é caro, não é? Tem que pagar salário, né? E se for 24 horas, então precisa ser aí uma escala de 2, 3 seguranças, 4, não sei como que funciona, né? Porque cada um trabalha um período. Tem que ter a folga, o espaço, né? Ninguém vai ficar colado, né? De 24 horas por dia, como eles pensam que são os guias, né? Protegendo. Veja aí um segurança, converse com segurança ou com policial, por exemplo. Faça esse experimento, né? Fala para ele assim, moço, você não me protege 24 horas por dia durante um mês, de graça? Eu duvido que ele vai proteger você, né? Se você pagar ele, ele fica um período com você. Se você não pagar, ele vai sumir e vai embora, né? Então, se a entidade não tá ganhando nada de você, ela vai ficar colada em você pra quê? Com que propósito? Isso que eu queria entender, né? Por que as pessoas não conseguem entender uma coisa tão simples, né? Com que propósito que uma entidade vai ficar grudada em você, né? A troco de quê, Senhor Jesus? É isso que é incrível, não é incompreensível isso pra minha cabeça, sabia? É cada vez mais difícil de entender. Mas enfim, vamos lá então aos filhos de Tranca-Ruas, né? Então eu vou dizer assim, das experiências que eu tenho, né, de todos os médios de Tranca-Ruas que eu conheço, e também claramente pelo que a Padilha permite falar, né? Não são todas as coisas que nós podemos falar, tem coisas mais específicas que não podemos, né? Mas os médios de Tranca-Ruas, eles geralmente, né, são educados, né? Aí vai depender daquela questão do nível que ele está com o Tranca-Ruas, né? Ou seja, se no comecinho, início, descobriu agora, né, tá trabalhando ainda, não tem contato, não tem vibração, não tem nada, né? Ou se já trabalha há muitos anos, se estuda, né? Se entende todo o processo, se sabe o que realmente Tranca-Ruas fala, se busca conhecimentos novos, se é uma pessoa realmente de transformação. Porque o Tranca-Ruas, ele é como um Exu Orixá, você sabia?
Tranca-ruas é um dos mais velhos e poderosos dentro das linhas de Umbanda e Quimbanda. Por que que ele é considerado isso? Ele seria como se fosse a versão do Exu Orixá, né, o original, a essência, justamente pela lei da transformação, né, e pelo tempo de espírito, né, e de luz que ele tem à frente de muitos outros Exus. Porque o Tranca-Ruas, ele é um dos que não faz nenhum trabalho negativo, entendeu? É dos poucos que eu conheço que não faz trabalhos negativos. Ele até pode falar para você que ele vai fazer, mas se você realmente observar e ir buscar os resultados de todos que fizeram com ele, alguma coisa para trancar caminhos, por exemplo, não funcionou, né? Me conta, que eu quero saber como é que é isso, se funcionou com você, porque se funcionou aí eu quero saber, né? Porque não existe isso. E daí você tem que me explicar logicamente bem certinho como foi feito, aonde, para quem, qual linha, qual reza foi feita, o que foi pedido e o que foi oferecido. Aí isso você tem que me desenhar bem certinho para eu saber se algum egum não pegou o seu trabalho, porque existe muito disso, né? E eu desculpo, para saber então o porquê de ter dado certo uma coisa que não é para dar, né? Ou seja, não é para trancar caminho de ninguém, entende? Ele é para destrancar, é para abrir caminhos, é o Senhor dos caminhos, é o Senhor da transformação, né? Mesma coisa se falar que tá fazendo amarração de amor com tranca-ruas. Olha, uma coisa que eu sei que ele faz é abrir caminhos para a Padilha, né? É uma das poucas pombogeiras que ele abre caminhos. Há algumas outras linhagens ali, ele vai estudar o caso, né? Mas não é uma coisa tão simples. Então, é um dos poucos que eu conheço que realmente são o mais natural possível, né? Eles não fazem negativos, entende? Porque tem linhagens inferiores a ele que podem executar esse trabalho, né? Como, por exemplo, os caveiras, né? Apesar de eles não gostarem também, né? Que tem que ter muito cuidado, realmente tem que ter o caminho para fazer aquilo com caveira, porque é muito perigoso você mexer com eles sem você ter caminho para mexer com eles. E ter caminho não é ter ele, né, dentro da sua linhagem, não tem nada a ver. Caminhos é pagar, tá? É como se fosse propinas, entendeu? Você consegue algo melhor dentro de um instituto governamental, né? Se existe uma propina, alguma coisa ali, entendeu? Tem que ser assim, né? Ou seja, tem que ter acordos, tá? Acordos. Não carregar a entidade em si, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém tem prioridade porque carrega alguma entidade, tá? Então, aos filhos, né? São inteligentes, são obrigados a estudarem, né? Estudam bastante, leem bastante, né? Tranca-ruas, cada vez que vai descer, vibra em alguma coisa diferente, e os filhos vão em sedes, né? Para buscar esse conhecimento sobre essa determinada situação. Ele fala uma coisa, estuda sobre tal coisa, às vezes ele deixa recado. Já vi muito bilhetinho de tranca-rua assim no papelzinho, ó. Fala pro meu filho ler tal coisa, né? Fala pro meu filho pesquisar isso. E aí, aquilo, porque aí justamente ele vai conduzir as vibrações, né? Pra você pegar o essencial daquilo, né? Porque um propósito ele tem pra você estar lendo, ou estudando, ou vendo, ou enfim, conduzindo aquela situação. Então isso é importante você saber, né? Vamos ver o que mais de tranca-ruas aí. São bonitos, né? Num contexto geral, todos, independente da idade, ainda quando incorporam, então parece que é assim, né? Porque eu falo Satanás, mas não que seja Satanás, porque assim, como a minha mãe é de igreja evangélica, então a minha mãe fala assim que sempre para minhas filhas, né? Para minhas irmãs, ela falou sempre assim: não fica com o homem mais bonito da festa. Geralmente é perto da meia-noite que ele chega, então meia-noite eu quero vocês em casa. Porque, o Satanás é o homem mais bonito daquela festa. Desse jeito, né? E aí por isso que eu falo Satanás, né? Eu peguei essa mania da minha mãe, né? De dizer
que todo homem muito bonito, entendeu? O mais bonito do lugar é o Satanás, entendeu? Aí quem que ele tem encostado é o tranca-rua. E o tranca-rua todos, né, no geral, eles são espíritos de sedução, né? Eles têm uma coisa, né, que chama a sua atenção, né? Inclusive, mesmo o homem sendo hétero, né? O homem, ele fica instigado naquele cara, né? É capaz, inclusive, de ele comprar alguma roupa semelhante, de ele fazer algum gesto semelhante, de ele copiar algum trejeito, de ele... alguma palavra, né? Inclusive, se ele for ver uma questão de entidade, querer fazer um agrado, né? Por esse contexto, há uma aproximação estranha, né? Até o homem fica meio assim perdido, né? Aí, né? Algumas pessoas que não entendem vai dizer assim, isso aí é macumba, é saravá, né? A minha mãe fala assim, repreende em nome de Jesus, né? Que isso aí é coisa que não presta, é coisa do capeta. Acontece bastante mesmo, né? Então, filhos de tranca-ruas, eles são elegantes, bonitos, cuidadosos, vaidosos, né? Vaidosos até demais, né? Quando o tranca-ruas desce, ele quer a barba impecável, né? Não que ele vá se incomodar de descer de qualquer forma, mas é que como ele trabalha nessa sedução, é normal que você, médium, esteja mais exigente, né? Por esse contexto. Então, é por isso que ele fica dessa forma, né? Tá numa carência, menina. Não sei o que tem. Jesus, né? E aí, é comum que eles se tornam bem vaidosos, né? Assim, a ponto de se cuidar muito. Uma das coisas que o tranca-ruas mesmo exige é corpo. Né? Não que você tem que ir pra academia, malhar, tomar bomba, ficar sarado, né? Não é isso. Mas ele exige você a um corpo consideravelmente a humanidade normal, né? Ou seja, se você vai ver as estátuas de tranca-ruas sem camisa, ele é magro, na realidade, né? Só que ele não tem excesso de gorduras, né? Ou seja, pelancas, né? Aquelas coisas todas sobrando, entende? Ele diz que todos têm que cuidar do corpo, né? Desse, como é que ele chamou? Dessa capa que usa, né? Então, você tem que cuidar, né? Principalmente quando você vai trabalhar com ele, né? Você tem que cuidar do seu corpo, né? Porque ele não gosta de pessoas que não se cuidam. Num contexto geral, ele vai viver falando até ele te dar um tombo, uma rasteira, né? E você agarrar vergonha na cara e cuidar do seu corpo, né? Cuidar do corpo significa ter uma boa alimentação. Não é nem que você tem que caminhar, correr, fazer exercício físico, né? Lógico que são caminhos para te ajudar, né? Alimentação. Mas é a alimentação. Ou seja, nós comemos o que nós não devemos, né? Tranca-ruas fala muito disso, inclusive no vídeo que tem do Tranca-ruas em Terra. Veja esse vídeo, maravilhoso. Ele fala de algo desse gênero, né? De como, por exemplo, alguma coisa nesse sentido de você é o que você come, uma coisa do gênero. É que como o vídeo tem 1h20, eu acho que o vídeo tem, é difícil a gente lembrar tudo. E olha que eu assisti 5 vezes aquele vídeo, né? É muito longo, assim, realmente. E ele faz a gente desdobrar, né? Desmaiei 3 vezes assistindo o vídeo. Na 4ª vez que eu fui conseguir me concentrar no vídeo. 3 vezes eu tentei abrir o vídeo para assistir, mas olha, desdobrava. Olha, quando o vídeo acabava, eu acordava desse jeito. Você olha, voltava assim, que eu tive até fazer um banho de descarrego da viagem que eu fiz, né? E os filhos de tranca-ruas, eles são muito de vibrações, né? Uma coisa bem curiosa, né? Que acho que você não vai ouvir isso em lugar nenhum, né? É que geralmente os filhos de tranca-ruas todos dirigem,
né? Porque eles são independentes, então é uma questão de independência. Todos buscam uma independência. Os filhos de tranca-ruas é característico, independente de ser mulher, buscar uma independência, né? Ou seja, o viver só, o não depender de ninguém, o ter a sua própria condução, né? A sua própria condição de ter as suas coisas em buscas de, né, de benfeitorias para si próprio, né? Em benefício também de uma sociedade, né? São todos que se envolvem de alguma forma em religiões, em doutrinas. Se não envolver nisso, fora desse contexto, vai se envolver em ONGs, né, em projetos de caridade, de ajuda ao próximo, alguma coisa nesse gênero. Sempre ele faz algo em benefício aos outros. Parece que tranca-ruas fica cutucando, né, com o tridente assim, para que vai e faz, né? Uma coisa assim, porque é muito curioso que todos tenham alguma coisa em mente nesse propósito de ajudar outras pessoas, né? O que mais? Daí da curiosidade que eu ia falar, que eu falei várias coisas, esqueci da curiosidade, né? Por ser independente, ter carro, né? A maioria, né? Lógico que é todo um processo, né? Mas até ali, a firmeza toda desse Exu, ele coloca no seu caminho um carro, né? Ele ainda te dá um carro e não te dá uma casa, entendeu? Que é o meu caso, né? Eu tenho carro e não tenho casa. Né, Kiara? Tranca-ruas? Você lembra dele? Que ela não gosta de tranca-ruas. E geralmente os filhos de tranca-ruas, eles são cachorreiros, né? Também uma qualidade aí dos filhos, né? Não que todo mundo tenha que ter, né? Não, gente, isso vai variar, né? Vai depender da independência que você está, se você tem um lugar para manter um cachorro, se, né? Porque se você mora com outras pessoas, então não tem condições, ou se você mora em apartamento é mais complicado, né? Enfim, né? Existem exceções, né? Mas num contexto geral, todos têm um cachorro, né? Tem muito disso. São exigentes consigo mesmo, né? Querem ser impecáveis em tudo, isso é um fato, né? Não aceitam ser menos, né? Sempre eles têm que estar, digamos, a um passo à frente. Uma que para trabalhar com uma entidade tão antiga e sábia, né? Precisa realmente estar entendendo melhor toda a situação, né? Num contexto geral, tranca-ruas não ficam com pessoas ignorantes, né? Ou seja, com pessoas com falta de informação e que não estão nem aí para estudos, né? Aquela pessoa que, né, nem o ensino médio terminou, muito menos o fundamental, aí piorou, né? E simplesmente acha que a vida é dessa forma. Se ele sempre fala, estuda, se faz isso, faz aquilo, faz caminhador, faz estudador, né? Então todos têm que procurar realmente um desenvolvimento. Então ele busca muito filhos e incentiva eles a desenvolverem, né? Esse lado. Uma coisa que tranca-ruas não faz é dirigir. Ele fala que ele foi tudo na vida dele, menos motorista. Sempre ele teve motorista. Então, geralmente os filhos dirigem, né? Inclusive é bem comum aí com esses aplicativos que tem Uber 99, Pop, não sei o que, né? InDriver, Cabify, não sei mais o que. Todos esses aplicativos que existem, né? Todos os filhos de tranca-ruas já participaram de alguma coisa desse gênero, né? Se não participar, se prepara que vai chegar a sua vez. Porque é como se fosse um treinamento para ele mesmo, né? Ele gosta de caminhos, né? Filho de tranca-ruas, eles não param muito também nos lugares, né? Parece que ele fica sempre inovando, né? E se ele fica muito tempo no lugar, ele vai mudando as coisas do lugar, né? Por exemplo, trocando a cor da tinta da parede, trocando o móvel, né? Trocando os ambientes, entendeu? Sempre tem isso também, bem característico, né? Dos filhos de tranca-ruas. E também, quando tranca-ruas encosta, os filhos tendem a fazer barbeiragem. Por mais que dirijam super bem, são super cuidadosos, mas quando o homem encosta, pois a marcha dá errado, pula um negócio, sabe? Uma coisa de louco. Porque tranca-ruas não dirige, né? Então, quando ele encosta, olha, parece que o negócio não vai ali, sabe? Na questão do carro. É bom você parar porque, né?
complica bastante esse processo aí, né? Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, né? E sugestões de vídeos aí são muito bem-vindas, né? Por enquanto não vamos falar em específico das almas, da catacumba, da isso, daquilo, né? Somente as linhagens, né? Num geral, né? Mas depois que passar todo esse processo, a gente inicia, né? Indescritivo ali da própria entidade. Logicamente tudo isso depende muito, varia muito, né? Toda essa situação, como que é que vai ser, né? Olha só que beleza. Dá oi, Kiara. Dá oi pros irmãos. Dá oi. Dá oi. Fala oi. Lá. Olha pra bolinha. A bolinha aqui. Olha se não parece gente olhando. Que bonitinho. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Sugestões de vídeo são muito bem-vindas, né? Faço todos com toda certeza. Um axé de Casa de Padilha e até o próximo vídeo.